Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar num texto que encontra-se no livro de Romanos, muito conhecido. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, eu parei para refletir nesse texto porque o meu coração se voltou para propósitos que têm sido tão deturpados em relação à liturgia cristã, por que não dizer a doutrina cristã. A igreja se enveredou, infelizmente, por um hedonismo sem exagero. Um hedonismo tão grande, um materialismo terrível, ferrenho. E ela deixou-se mesclar de forma tão sutil, de forma paulatina, com fundamentos, com ideologias que nada condiz com a essência das Sagradas Escrituras. Uma igreja que sempre foi valorizada justamente por estar na contramão, ser a contracultura, cuja essência é cristocêntrica. Hoje em dia, infelizmente, partiu para um relativismo tão grande. Parece que cada denominação tem a sua verdade pessoal, que contrasta com a verdade de outra denominação, ou de outra filosofia de vida, por que não dizer. Hoje nós vimos engendrado na doutrina cristã tantos conceitos deturpados, tais como coach, conceitos tais como, por que não dizer, a teologia da prosperidade. Por que não dizer também a respeito de ideais que são progressistas? Quando a igreja, no meu entendimento, e não é o meu entendimento, eu creio que qualquer pessoa idônea tem esse tipo de conceito. Sabe que a igreja está acima disso tudo. Nós fazemos parte da seiva da existência. A igreja se torna o sumo disso tudo, através da doutrina estipulada, elaborada no que aqui está escrito, nas cartas daqueles que foram seguidores do nosso mestre querido, que por causa das suas palavras firmes, acabou pagando com a própria vida e não foi diferente com os seus seguidores. Ele mesmo diz algo tão profundo a esse respeito, quando declarou que se perseguiram a ele, que dirá aqueles que são os seus seguidores. Só que a igreja tem mudado e desde a época de Constantino, parece que sempre tendeu-se para um humanismo, para o antropocentrismo. E nesse antropocentrismo, a autarquia tornou-se algo, a dinastia tornou-se algo profundo, algo inabalável, algo concreto. E nessa questão eu vi aqueles que foram perseguidos passarem a perseguir, infelizmente. Um fato sucedido por volta, não me lembro aqui agora quanto tempo foi, só sei que foi por volta até o século XII dos valdenses de João Valdo, que sofreu barbaramente com a perseguição da igreja até então, que já estava arregimentada no seu antropocentrismo, através dos seus papas e dos seus cardeais. Não foi diferente com John Hus por volta do ano de 1400. John Hus, que foi seguidor dos ensinos célebres de um outro, que é o seu homônimo, John Wycliffe. John Wycliffe teve seu corpo, depois de morto, seus restos mortais queimados, mas infelizmente ou felizmente,
John Rose não teve a mesma sorte de John Glyph, porque John Glyph teve apenas os seus restos mortais queimados, mas John Rose foi queimado vivo. Não somente ele, mas como um outro chamado Jerônimo de Praga. Já em Florença, na Itália, nós vimos homens como Jerônimo Savonarola. E quantos não foram perseguidos, não foram barbarizados, não foram martirizados? Quanto a John Rose, quando ele estava sendo queimado, ele declarou fatidicamente de forma profética, ele disse: olha, hoje vocês queimam a mim, que sou um ganso, mas um dia se levantará daqui a 100 anos, cujo nome é cisne, e vocês não conseguirão queimá-los. E nessa história, 100 anos posterior, cerca disso, surge um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Infelizmente, quantas barbaridades nós não temos visto. Eu sei que homens como Zwinglio, homens como Calvino, foram referenciais, tiveram as suas falhas, eu sei. Mas eu nunca defendi, eu costumo dizer que ainda seja o Calvino, seja Lutero, seja o Papa Francisco, ou seja mesmo Chico Xavier, todo aquele que falar algo que estiver compatível, inerente e subserviente ao que aqui está escrito, terá o meu louvor. E aquilo que eles disserem que não coadunar com o que está escrito nos textos sagrados, terá o meu repúdio, com certeza. Mas com o passar do tempo, a doutrina cristã novamente começou a ser deturpada, com ideologias que vieram do iluminismo, de homens agnósticos, que até acreditavam que existia um Deus, mas pouco, tanto para eles, tanto faz se existia ou não. Acreditavam apenas aquilo que eles puderam estudar a esse respeito. Não dava muita vazão a isso, e sim ao racionalismo, aquilo que podia ser inteligível ao entende humano, nas coisas, por que não dizer das questões da metafísicas, eles não eram, pelo que eu entendi, nem muito a favor ou contra, enfim. E nessa barca, filósofos como Voltaire, Descartes e tantos outros. Tudo bem, até aí se tratavam apenas de cientistas que nada tinham a ver com a teologia. Mas infelizmente, quantos teólogos não abraçaram essa ideia do agnosticismo e do iluminismo e começaram a dirimir questões que são imprescindíveis nas Sagradas Escrituras? Para eles, o mar não foi aberto, para eles não houve o dilúvio, e ainda hoje falam com tanta propriedade. Outro dia eu vi um homem fazer uma dissertação dizendo que era impossível ter havido dilúvio, porque com certeza ele fez um parâmetro do Monte Everest, me parece que ele falou que tinha 400 metros de altura, e para cobrir aquilo, porque com certeza o dilúvio cobriu toda a crosta terrestre, mas para cobrir esse dilúvio, ou melhor dizendo, esse dilúvio para cobrir toda a crosta terrestre, teria que ter uma altura maior do que 800 metros, porque cobriria também o Monte Everest. Eu momentaneamente até coloquei em dúvida a esse respeito, depois me envergonhado. Esqueci que para Deus todas as coisas são possíveis. Aí eu parto para, talvez muitos terão isso como um exagero, um sensacionalismo da minha parte, mas ainda que fosse, não 800 metros, mas 1.800 metros. Deus é poderoso, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Porque segundo Ele, a força que tanta água exerceria sobre a crosta terrestre, a terra não suportaria o tamanho peso de tanta água. Enfim, a grande realidade é que tudo isso perdeu a sua essência, ao mesmo tempo que eu me envergonhei de ter dado vazão a esse entendimento, mas superior a isso foi a minha fé em Cristo Jesus. Para mim pouco importa, Jesus Cristo é o meu dilúvio, Jesus Cristo é o meu mar que se abriu, Jesus Cristo é o sol que parou, porque a minha vida começa e finda em Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o homem é o seu próprio universo, onde a sua vida começa e finda nesse universo. Mas também digo sempre
que Deus não está perdido no cosmos, no universo, entre planetas, entre constelações, entre galáxias com seus meteoros, entre tantos outros satélites. Deus está ou fora ou dentro de um coração sedento por Ele. Ele pode até habitar no universo porque é incomensurável tanto a sua existência como o seu amor. Mas Deus não habita no universo perdido entre as estrelas, perdido entre os planetas, entre os satélites. Deus habita ou dentro ou fora de um coração que por Ele suspira. Mas voltando à questão do agnosticismo e dessa dissertação que esse homem falou. Para mim o imprescindível é saber da veracidade dessas sagradas escrituras. Para mim é fora do que é. Para mim é descartável qualquer outra ideia ou filosofia que vá contra esses princípios basilares que aqui estão. Jesus Cristo veio a esse mundo e quantos teólogos tentam afirmar que pães não foram multiplicados, que mortos não foram ressurretos. Há aqueles que dizem que até o próprio Jesus Cristo não ressuscitou. Enfim. Mas como eu falava no início sobre o relativismo, é porque homens começaram com verdades plurais, verdades subjetivistas, esquecendo e ignorando o que é o paradigma, que para mim as Sagradas Escrituras é o paradigma. Esse paradigma para mim é imprescindível, é irrevogável, é inalienável. Mas, no entanto, infelizmente, quando eu disse que os iluministas, aqueles que vieram, por exemplo, nesse relativismo, ou melhor dizendo, nesse liberalismo, porque os liberais vieram tentar dirimir o que aqui está escrito, que os textos sagrados não são tão verdadeiros assim. Muitas vezes, realmente, eu creio que aqui existem muitas metáforas, existem muitas parábolas, as próprias parábolas de Jesus Cristo contada por Jesus Cristo. Mas para eles, as Sagradas Escrituras não é a palavra de Deus. É um livro que fala sobre Deus. E Deus não é assim tão ativo. E o que aqui está não é tão verdadeiro. Depende da interpretação. Mas eu rebato isso veementemente porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita, é uma compilação feita por homens com a aquiescência de Deus, com a inspiração de Deus. Paulo escreve isso a Timóteo, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, apta a corrigir, a redagir, enfim. A importância, isso nós encontramos no capítulo 3, versículo 15, agora eu não me lembro se é 1º ou 2 Timóteo. Acredito que seja 2 Timóteo, se não for 2º é 1 Timóteo. Mas infelizmente, com essas ideias que são liberais, a Bíblia já deixou de ser o paradigma, como eu o chamo. Como eu falava sobre aí sim o relativismo, quantos líderes hoje não trazem as suas próprias verdades subjetivistas? E neste relativismo hoje nós vimos tanta miscelânea. Aí eu volto à teologia da prosperidade, o coach, onde subleva-se a alma e o homem é senhor de si, o homem vai conquistar, o homem nasceu para vencer, o homem se torna praticamente igual a Deus. Quando não é isso que aqui está escrito. Aquele que negou a Cristo, que era autossuficiente, senhor de si, aquele que se julgava tão imprescindível, falo de Pedro. Pedro, com certeza, depois que negou a Cristo 3 vezes, viu o seu mundo ruir, viu que não era nada. E ele então repetiu uma lacônica frase do Mestre, que concomitantemente também foi repetida pelo seu precursor, que era João Batista: arrependei-vos. E nós necessitamos urgentemente de nos arrependermos e crermos verdadeiramente nesse evangelho verdadeiro. E Pedro usava sempre isso: arrependei-vos, porque sem arrependimento não há como haver uma conversão verdadeira. Quando eu falei sobre o relativismo, também abordo sobre o pragmatismo, onde os fins justificam os meios que estão sendo usados. Onde entra o coach, onde entra a teologia da prosperidade. O importante é que dê certo. E nessa bagaça, digamos assim,
nós vimos tantas ideias, tantos projetos, tantas campanhas heterodoxas, heréticas, que não tem nada a ver. São vassouras sendo vendidas, são águas que vêm do Rio Jordão, enfim. Tudo isso nesse paradigmatismo, já que os fins justificam os meios. Adulteram, deturpam textos tais como aquilo que Paulo escreveu quando diz que se fez de grego para ganhar o grego, se fez de judeu, estou aqui parafraseando, para ganhar o judeu, se fez de escravo para ganhar o escravo. E ao deturpar isso, eles se fazem de tudo. Aceitam e andam de namorico com o homossexualismo. Eu sempre afirmo que o cristianismo nunca aderiu ao homossexualismo, porque defende um relacionamento heterossexual, profícuo e fecundo. Mas, no entanto, aí entra um outro relativismo terrível. Quantos líderes não fazem um certo eufemismo para o homossexualismo, para o aborto e tantas outras estupidezes, porque abraçaram o progressismo? São ideais que vêm de, infelizmente, homens como Marcuse, homens como Adorno, homens como Jorge Lukaku, enfim, Herbert Marcuse, Jorge Lukaku, Adorno. São alunos da escola de Frankfurt que tentaram desconstruir, vindo de Gramsci, os ideais que são cristãos. Porque o propósito de Anton Gramsci era destruir a cultura judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Infelizmente, me entristece ver tantos teólogos, até renomados, fazendo vistas grossas para o pecado, abraçando o homossexualismo com eufemismo, volto a dizer. Mas a verdade sempre será a verdade. Por isso eu comecei com o que está escrito em Romanos, porque com certeza nós não devemos conformar com esse século, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Assim como esses seguidores dos mestres da escola de Frankfurt, que adentrou, infelizmente, em nossa cultura através das escolas, através até mesmo de novelas, promovendo tantas deturpações, a fim de destruir o conceito familiar, que para eles é arcaico, patriarcal, enfim, e uma série de deturpações. Mas com certeza, quando nós voltarmos cada lar e homens compromissados com o que aqui está escrito, sem eufemismo, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, simplesmente responsáveis pelo que aqui está escrito, aí sim, eu imploro a Deus que levante homens que estejam dispostos a arregaçar as suas mangas e viver um evangelho genuíno, sem tanta deturpação. Eu sei que esse termo é repetido, mas eu nunca vi uma igreja tão deturpada, uma igreja tão inverossímil ao que tange a essência de Deus, quando inspirou os teus servos para que aqui estivesse. Hoje encontra-se álibi para tentar denegrir o que aqui está escrito. E muitos, como aquele que tentou dissertar sobre o dilúvio, acabam nos convencendo. Ele quase me convence que não houve o dilúvio, mas jamais vai me convencer que Jesus não veio a esse mundo, porque como está escrito por João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, no capítulo 1, mas o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. E eu criei nesta palavra, nesse Deus maravilhoso, que entregou sua vida numa cruz e deixou seus ensinamentos para que através desses ensinamentos pudéssemos ter direito à vida eterna. Voltemos a pensar nisso, ao invés de no humanismo, porque havia esquecido de falar do humanismo, de acharmos num tal do coach que somos algo por demais, que Deus é apenas um coadjuvante de nossa história. Nós estávamos mortos em nossos delitos, é o que diz Paulo aos Efésios. Nós estávamos podres, separados de Deus, porque o pecado nos destruiu através de Adão. E o salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 3. Não há um justo sequer, no versículo 10 do capítulo 3, não há quem faça o bem. Eu sempre lembro-me disso. Isso para mim é como um mantra, saber que nós estávamos mortos em nossos delitos, que o salário do pecado
é a morte, porque todos pecaram, no capítulo 3, melhor dizendo, porquanto destituídos da glória de Deus estão. Mas Deus nos deu o seu único filho, o novo Adão. No capítulo 5 fala isso, para que através dele nós tivéssemos e pudéssemos ter vida eterna. Voltemos a falar sobre isso com propriedade. E não sublevar nossas almas com coach ou com outras teologias, seja progressista, seja ideologia progressista, seja ideologia do coach, ou seja teologia da prosperidade e todas as outras disparidades. Mas que viemos simplesmente dizer: arrependei-vos porque ainda é tempo, e crede no Evangelho de Jesus. Amém.